pessoal, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando agora aqui no YouTube. Eu quero deixar um abraço forte e especial a todos vocês que estão aqui conosco agora, isso mesmo, aqui no canal PET Ciências Computacionais, tá bom? Desde já, eu quero deixar um abraço para vocês e pedir também para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem para os seus amigos, tá bom? E também pedir para que vocês sigam nossa página no Instagram, @PetC3Fug, tá aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, eu quero convidar agora, nesse momento, para dar essa palestra, para ministrar essa excelente palestra, o professor Adriano L. e também o Thiago, que é o nosso amigo que está com a gente nesse projeto Eventos. Boa noite, professor. Boa noite, Thiago. Como é que vocês estão? Boa noite. Prazer estar aqui para falar com vocês hoje, apresentar a palestra. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao professor Adriano por topar estar nesse projeto com a gente. E eu espero que vocês gostem dessa palestra. A gente trouxe com muito carinho para poder ajudar nesse momento de pandemia e todo mundo adquirir bastante conhecimento. É isso, gente. Certo. Então tá. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que está sendo para o senhor esse momento de pandemia? Quais os cuidados que o senhor está tendo? Quais os métodos que o senhor está usando nesse tempo agora de pandemia? Então, basicamente, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, eu estava, por acaso, eu peguei todo o início da pandemia, eu estava morando na Inglaterra, porque eu estava fazendo um pós-doutorado. Então eu tive uma experiência de ver como está sendo tratada a pandemia em outro lugar e aqui no Brasil, né? Então foi bem interessante, mas eu estou realmente tomando todos os cuidados, uso de máscara, distanciamento principalmente, e lavar as mãos com sabão. Isso que é o que dá para fazer por enquanto, até a gente conseguir descobrir uma vacina ou algum medicamento, né, para tratar. Tá sendo assim. E você, Thiago, como é que tá sendo para você esse tempo de pandemia? Quais os cuidados que você tá tendo? Quais as recomendações que você deixa para o nosso público que tá nos assistindo agora? Bom, então, Paulo, eu tô cumprindo tudo que a Organização Mundial da Saúde mandou a gente fazer, né? Distanciamento, ficar em casa o máximo que der, sair para ir no mercado uma vez, assim, tipo, comprar tudo que puder, pro mês, assim, se possível. É difícil, mas é fundamental para a gente passar nesse momento. É importante que todo mundo tenha isso na consciência, de que isso é um momento, é uma fase e que vai passar. Basta a gente se cuidar e não bobear também. E coronavírus não é uma gripe, gente. É mais sério que isso, então se cuidem. E use máscara. Verdade. Então, assim, antes da gente iniciar antes da gente iniciar essa palestra, eu queria me apresentar, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Matos, estudante de engenharia de computação da FUG, no meu primeiro ano, e também faço parte do grupo PET C3, que também eu entrei recentemente. Queria também que o professor Adriano falasse um pouco também da carreira profissional dele e o Thiago posteriormente. Tá bem. Eu até tinha preparado os slides aqui para não esquecer quem sou eu, né? Na verdade, eu fiz graduação em física e depois fiz mestrado e doutorado em computação, sendo que o mestrado e doutorado eu já comecei a trabalhar com temas da área de bioinformática, né? Depois, em 2008, eu iniciei como professor no Centro de Ciências Computacionais, na FURG, né, onde eu já dei aula em todos os nossos 3 cursos, mais na pós-graduação, e participo bastante próximo dos nossos alunos aí. Então, gente, meu nome é Thiago, né? Tenho 21 anos, estou no 3º ano de engenharia de automação. É meu primeiro ano no PET, estou gostando bastante. Estou podendo implementar as ideias que eu já tinha tendo essa vista de fora, com uma pessoa de fora. Também faço parte da CASP Júnior, atualmente sou diretor administrativo financeiro. Fiz parte do Furball, participei da competição latina de robótica ano passado, que aconteceu na FURB.
E é mais ou menos isso que eu fiz dentro da universidade. Olha, professor, o currículo do cara quando ele for entrar num concurso público ou mandar o currículo dele para uma empresa. Então tá certo, pessoal. É o seguinte, nesse momento agora, eu quero deixar com vocês o professor Adriano, que ele vai ministrar essa palestra sobre bioinformática e suas relações com a computação, tá bom? Eu quero pedir para vocês que deixem suas dúvidas aqui no comentário, falem, pode dizer o que vocês têm dúvidas, tá bom? Que nós iremos responder no finalzinho da live, tá bom, pessoal? Dê um forte abraço a todos e até o finalzinho. Tchau. Professor, é com o senhor agora. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Então eu vou hoje apresentar um pouco assim, de maneira geral, uma relação entre uma apresentação do que é bioinformática e a relação, tentar fazer uma relação com computação, com sistemas de informação, com engenharia de automação. Na verdade, fazer um paralelo com ciência da informação, né? São muitas as definições, então, do que é a bioinformática, né? Tem até essa piada que o número de definições do que é a bioinformática é quase igual ao número de pessoas que trabalham com bioinformática, né? Ela pode ser desde uma maneira mais restrita, como se pensar que é simplesmente biologia mais informática, até chegar numa definição mais ampla de que seja ciências da vida e ciências da informação, que engloba já bastante áreas do conhecimento. E de fato a bioinformática é uma área da ciência, mas é uma área da ciência que ela não existe, não é uma área que nasceu, vamos dizer, sozinha, ela tem nuances de várias outras áreas. Até depois, mais adiante, eu tenho um slide que evidencia quais são essas áreas que se unem para formar a bioinformática. Eu queria começar com essa figura aqui, que é a figura do liga e desliga, né, que muitas vezes eu, muito tempo, não tinha me dado conta que ela é, na verdade, um número 0 na frente, um número 1 atrás. Se a gente imaginar bem, a gente consegue enxergar isso. E isso aqui é o que representa, então, a informação, né, que a gente tem dentro de um sistema computacional, dentro de um computador, dentro de um celular, dentro de qualquer equipamento que tenha processamento. A gente tem essa informação como zeros e uns, né? A gente geralmente não pensa nisso, mas essa é a informação que a gente tem lá, e essa informação ela é transformada de maneira que a gente pode clicar, pode abrir janela, pode fazer tudo que a gente faz em todos os dispositivos, assistir Netflix, tudo isso. Em algum momento, isso tudo é uma string gigante com zeros e uns. Eu falo dessa string gigante de zeros e uns porque nas células do ser humano a gente também tem, em última análise, uma string gigante, só que não é com zeros e uns. A gente também tem um código. O código das células dos seres vivos a gente chama de DNA, que é um nome para esse polímero que é formado por essas moléculas aqui, que são os monômeros, então, que formam o polímero, que a gente, para simplificar, colocou esse nome aqui, o C, o G, o A e o T, para representar cada uma dessas moléculas aqui. Então, se a gente quiser olhar um código de computador antes de ser compilado, ele é uma string de zeros e uns, e um ser vivo, antes de ser compilado num ser vivo, ele é uma string de C, G, A e T. Né? Então, o que eles têm em comum, essa string de zeros e uns, essa string de letrinhas, dessas 4 letrinhas? O que eles têm em comum é que, nessa disposição que eles estão, essa sequência que eles estão ali, determina o resultado que eles vão apresentar. Né? E no caso do computador vai ser um software, uma janela, um clique de um mouse, uma transmissão de um dado. E no caso de uma célula, uma flor, um pé de milho, uma batata, um ser humano, coisas assim, bastante similares. Então, qual a relação que tem entre bits e nucleotídeos? É interessante que elas começaram a se desenvolver. Na verdade, obviamente que os nucleotídeos existem desde que existem os seres vivos, mas a gente começou a entender como eles funcionam, entender o que eles são, na década de 40 e 50, mais ou menos em paralelo com o começo do desenvolvimento dos computadores mesmo, por ali.
Então, essas coisas foram nascendo completamente em áreas diferentes, mas com grande similaridade se a gente pensa do ponto de vista de informação, né? E elas, como eu disse, a informação eu acho que é o ponto central para tentar fazer essa similaridade, mas a bioinformática entra nisso aqui porque a bioinformática acaba juntando pessoas, indivíduos que foram educados ou na área do 0 e 1, da eletrônica, ou que foram educados na área do CGAT, que são as células, o DNA. E a gente acaba tendo que conversar, e em algum momento as pessoas que são bioinformatas mesmo, elas conseguem entender que elas estão lidando, na verdade, com informação, né? Então, essa que é a parte importante. E como que essa informação flui, assim, que isso aqui é um dogma, então, assim, esse dogma da biologia, ele postula que o DNA, ele tem o código, esse DNA ele é transcrito por um outro tipo de molécula, que é o RNA, e ele é traduzido por ainda um terceiro tipo de molécula, aí sim é uma proteína, e essa proteína ela é importante porque é ela que realiza a função. É como se no DNA a gente tivesse só um código, se a gente pensar num computador, é um código antes de ser compilado, é uma sequência de zeros e uns, tu não sabe ainda o que aquilo faz, depois que tu compila, tu tem uma função que faz alguma coisa, que seria então a proteína. A proteína é que executa as tarefas. E claro que no ser vivo, né, diferente do computador, onde tu vai dar um comando para compilar aquele código, num ser vivo, os comandos são estímulos externos, geralmente, para o DNA. São sinais bioquímicos que estimulam o DNA a, então, entrar nesse processo e produzir as proteínas para executar essas funções. Também, exemplificando aqui, então, o DNA ele é o que tem o código para compilar todas essas funções, todas essas proteínas. Como que a gente estuda o DNA? São máquinas de sequenciamento, então o grande desenvolvimento que tem em biologia, em medicina, na área de ciências da vida, vamos chamar assim, é a nossa capacidade hoje muito grande e cada vez mais barato, cada vez mais acessível, também graças ao uso de computação, intensivamente de computação, de sequenciar, ou seja, a gente tem máquinas hoje em dia que a gente consegue colocar ali um fragmento de célula e a gente consegue saber qual é a sequência dessas letras, né? Então a gente consegue saber o que a gente chama de sequência de nucleotídeos e a gente tem uma grande abundância de dados nessa área. O que a gente gostaria mais de saber, além de saber essa sequência de nucleotídeos, que não deixa de ser importante, na verdade a gente gostaria de saber quais as proteínas que essa sequência vai produzir, porque para nós é muito mais fácil a gente conseguir ver a função sendo executada, né? Seria mais prático se a gente quer, por exemplo, produzir um medicamento, a gente só olhando para a sequência talvez não sabe aonde que a gente vai encaixar aquela molécula. A gente precisa ver na proteína já aonde que a gente vai encaixar aquela molécula. Nós vamos ver isso um pouquinho mais, por isso que é importante a gente conhecer, talvez, aqui a estrutura tridimensional das proteínas. E nessa área existe uma carência de dados. A gente vai entender por quê, mas basicamente porque as estruturas, para serem determinadas, elas precisam de experimentos que são muito demorados ainda, e a computação ainda está devendo alguma coisa para a biologia nessa área, que é conseguir, de maneira automática, olhar essa string, que é o DNA, e de maneira automática produzir a estrutura tridimensional, que é a proteína. Isso, teoricamente, dá para fazer de maneira computacional, mas ainda ninguém conseguiu. Por isso, hoje a gente tem, assim, do total de sequências que se conhece, a gente deve ter menos de 1% das quais a gente sabe a estrutura da proteína. Então, é muito pouco. E agora, com o coronavírus, a gente viu uma coisa inédita, que foi a sequência foi feita rapidamente, quando surgiu lá na China, e imediatamente começaram a produzir também as estruturas 3D, porque se sabe que precisa para desenvolver um medicamento, para entender o funcionamento de um ser vivo,
é mais do que a sequência, é a estrutura tridimensional que ela produz. Tá? Então, o objetivo da gente saber conhecer essas proteínas, conhecer as sequências, o objetivo nosso é a gente entender como funciona um organismo vivo. Esse é o objetivo. E entender o funcionamento de um organismo vivo, é óbvio que ele pode... levanta questões éticas, né? Mas digamos que hoje em dia a gente tivesse o mapa do ser humano completamente entendido, né? O mapa, eu quero dizer, é como se fosse um projeto de um circuito eletrônico, e a gente soubesse exatamente o que cada componente faz e a característica de cada componente. Quando entra um ruído ali, como esse vírus novo, a gente saberia muito bem aonde atuar para eliminar esse ruído. Mas a gente não conhece. Então a gente vai estudando conforme a necessidade, né? Dificilmente a ciência consegue estudar coisas além da necessidade, porque vocês bem sabem, sistemas vivos eu fico comparando sempre com coisas eletrônicas, mas é só uma comparação, na verdade, que não faz sentido, porque a complexidade de um ser vivo ela é realmente muito superior. Mas existe um sonho, né? Existe um sonho, e talvez um dia a medicina, a ciência vai alcançar esse sonho, que é ter como eu disse, que é ter como se fosse esse mapa completo, onde a gente entende tudo que acontece. A gente tem pedaços desse mapa já, e a gente está trabalhando para chegar nisso. Um dia a gente vai chegar. E a história começa, se a gente for ver, em 53, foi quando, lá em Cambridge, o pessoal fazendo raio-x de moléculas, começaram a conseguir desvendar como é o DNA, até que se chegou na estrutura, que foi um grande passo, foi descobrir que era uma estrutura em forma de hélice, que era uma hélice dupla, e aí começou a se entender como que a informação genética é guardada, ou seja, como que esse código pode ser guardado dentro das células. Isso começou em 53, com a participação teve prêmio Nobel envolvido, obviamente, e com uma participação muito importante de uma pesquisadora, que até não aparece aqui na foto, porque ela era uma aluna de pós-doutorado da matemática, e ela que teve a ideia de que a estrutura era uma hélice, né? Mas quem ganhou o prêmio Nobel foram os orientadores dela, pelo que se sabe. É uma história interessante de se conhecer. E claro, como eu disse, né, ao longo da história, o que acontece é que se tu tem esse mapa, aqui está o mapa do genoma humano, se tu tem esse mapa, tu começa a ter questões éticas, né, problemas legais, dilemas médicos, problema de seguro, problemas morais, porque teoricamente tu poderia modificar um ser vivo, né? Se a gente conhecesse exatamente como ele funciona, a gente poderia começar a fazer coisas de produzir pessoas mais fortes, de produzir talvez pessoas com determinada cor, com determinada estatura, com determinadas qualidades, ou se a gente conhecesse isso exatamente, poderia um empregador, quando vai te contratar, quando tu tem lá 18, 20 anos, pedir o teu DNA e descobrir que tu vai ter alguma doença com 40 e poucos anos, então ele não vai mais te contratar. Então tem várias questões éticas, é um grande problema. Todo mundo já ouviu falar de organismos geneticamente modificados, teve uma época que foi mais controverso, hoje em dia parou um pouco de se falar sobre isso, mas entra também nessa história de que a gente está tentando entender como as coisas funcionam, e uma vez que tu entende como elas funcionam, te permite que tu manipule elas, né? Então tem que ter... e aqui, vou voltar um pouco, porque eu me esqueci de falar um detalhe importante. Quando eu falo em ética, talvez seja um grande problema no ensino de tecnologias hoje, mas eu vou falar que é um grande problema em computação hoje no mundo, não é um problema no Brasil, é um problema no mundo, é a falta das ciências de humanidades, como filosofia, como sociologia, porque hoje as pessoas que trabalham com computação, elas estão criando sistemas que moldam a sociedade, e elas só criam sistemas, mas elas não têm uma formação que permita elas a questionarem o que é ético e o que não é ético nesses sistemas. Talvez o inventor de algumas dessas redes sociais
Se ele tivesse estudado filosofia, se ele tivesse conhecimento de sociologia, ele tivesse feito as redes sociais com algumas salvaguardas diferentes das que existem hoje, e isso implica na vida da sociedade como um todo, né? Então a ética devia estar na ciência, não só na bioinformática, devia estar em todas as ciências, e infelizmente isso foi se perdendo, mas existe um movimento muito forte que isso vai voltar, vai ser uma parte importante dos ensinos de tecnologia no futuro, essa parte da ética. A bioinformática, como eu comentei antes, então, voltando aqui para o nosso assunto principal, vocês veem que ela tem intersecção de estatística, de biologia, biotecnologia, de computação. Ela tem essas áreas que são áreas que aonde ela atua e da onde emerge essa nova ciência que é a bioinformática, que precisa partes específicas de cada uma dessas outras ciências que já são mais bem estabelecidas, certo? Aqui na FURG, a gente tem, então, centralmente aqui a abordagem computacional de sistemas biológicos, tem várias tarefas que podem ser realizadas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Aqui na FURG a gente faz bastante dinâmica molecular, atracamento molecular, modelagem comparativa. Eu vou mostrar elas para vocês num momento. Então, aqui eu só trouxe uma figura para mostrar uma aplicação, né, do sequenciamento. O que é, então, aqui realmente seria o DNA de uma bactéria, e esse DNA, ele vem para essa máquina faz uma análise, e dessa análise sai, então, aqui, finalmente, aqui embaixo, a sequência de letras que eu falei para vocês ali, A, T, C, e G e T. E essa sequência, a ordem em que essas letras estão colocadas ali, é o que vai determinar qual proteína vai ser produzida e qual função vai ser realizada. Então, vocês imaginam, por exemplo, que numa célula, a gente pode, as células diferentes, por exemplo, uma célula cardíaca vai realizar funções diferentes do que uma célula sanguínea, né? Mas dentro de cada célula tem o mesmo DNA. Então, são proteínas diferentes produzidas em cada um desses lugares diferentes. Mas a informação é a mesma em cada célula dentro de um ser vivo. Então, a gente tem a mesma informação em cada célula. E só ativa partes diferentes dependendo da necessidade. Isso é muito interessante, porque, na verdade, a gente tem dentro das nossas células aquele DNA que foi misturado lá do pai e da mãe na primeira célula que a gente teve, e a partir dali a gente sempre tem aquele mesmo DNA dentro da nossa célula, o resto da nossa vida. E lá, dentro daquela primeira célula, tinha o código para fazer um ser humano, né, para sustentar um ser humano e para fazer ele viver pelo tempo que der, o máximo que der. Aqui o que está aparecendo agora é uma das tipos de cálculos que a gente utiliza bastante aqui na FURG, que é isso que vocês estão vendo é uma representação de uma proteína, e essa proteína está passando por uma dinâmica molecular que mostra como essa molécula ela se comporta ao longo do tempo, né? Com esse comportamento aqui, a gente vendo que esses átomos eles estão numa determinada posição e logo em seguida estão numa outra determinada posição, a gente pode colocar aqui dentro, então, um fármaco, que é uma molécula menor, e tentar decidir se ela fica bem ou não fica bem, conforme essas disposições tridimensionais que estão aí. Essas dinâmicas moleculares, elas são feitas baseadas em mecânica de Newton. Então aí o que tem na verdade é a posição das coisas em 3 dimensões, velocidade, aceleração, aquilo tudo que vocês estudaram em física, junta com química, junta com computação, escreve um código gigante e consegue representar onde estão os átomos no espaço, né, nesse tipo de simulação. Outra área também que é bastante pesquisada, na FURG a gente não faz muito disso, é uma área que consegue relacionar, então, as espécies numa árvore da vida, porque de maneira muito interessante, o DNA que a gente ser humano, a gente tem com um macaco, com gorila, a gente tem, acho, entre 98% e 99% das letrinhas que tem na gente, tem no gorila.
Então, assim, a gente, só no 1% que sobra, a gente tem, ser humano, 3 bilhões de letrinhas, a gente tem 3 vezes 10 na 9 letrinhas, né? E 98%, 99% delas são iguais a de um chimpanzé. Mas, surpreendentemente, a gente tem pedaços que são iguais a de uma flor, ou que são iguais a de um verme, ou iguais a de uma borboleta. E claro que com mamíferos, né, a gente vai estar, se a gente tivesse nessa árvore humanos e ratos, por exemplo, a gente estaria bem perto um do outro. A gente tem, por exemplo, sistemas imunológicos de porco, de rato, muito similar ao sistema humano. Até por isso a gente usa esses organismos como modelo para testar medicamentos. Então a filogenia é uma área muito importante, é uma área que consegue talvez determinar como foi a evolução das espécies e também determinar como a gente pode aproveitar. Por que algumas coisas existem em algumas espécies, talvez a gente tenha aquele código na gente e não esteja sendo utilizado, é bem interessante. Essa área de dobramento de proteínas é a área que eu falei para vocês que é muito importante. Quem descobrir isso aqui, eu suponho que vai ganhar também um prêmio Nobel, que é pegar essa estrutura que eu disse para vocês que é fácil de obter, que é a estrutura das letrinhas. Aqui as letrinhas já são os aminoácidos, que é quem compõe as proteínas, e a gente quer pegar essa string e dizer XYZ onde é que fica cada átomo que compõe as moléculas que estão nessa string. A gente tem base de dados com milhares de estruturas para as quais a gente tem isso e tem isso, a gente tem a string e tem a estrutura tridimensional. A gente precisa de um algoritmo ainda que faça essa conversão de maneira automática. Esse algoritmo ainda não existe, mas tem muita gente pesquisando ele. Como eu disse para vocês, é muito difícil de obter essas estruturas das proteínas, então tem uma área que é de modelagem, que é uma área que justamente usa essas bases de dados e tenta, a partir da estrutura da sequência, achar a estrutura tridimensional. Também temos a área de predição de genes. Essa é uma área que a gente não trabalha muito aqui, mas ela é muito importante. A gente pode ver como, por exemplo, agora nesse caso do nosso vírus, trabalhar num nível de sequência e ver em que parte do nosso organismo ele vai interagir, como ele interage com o nosso organismo. E talvez a gente possa usar, então, como modelo algum outro organismo que tenha os genes similares aos nossos. Redes e pathways networks, que são, na verdade, já uma coisa que é muito estudada, que é tentar colocar essas proteínas num mapa. Então, aqui já vai indo para aquele caminho que eu falei para vocês, que a gente gostaria de ter um mapa. Existem vários repositórios que guardam essas informações. E aqui vocês veem que aqui tem, por exemplo, PKR, ele atua em MKK 3/6. Isso tem uma proteína que, quando estimulada, vai produzir outra proteína. Então, é uma coisa muito similar àqueles mapas, um diagrama eletrônico ou um diagrama de fluxo. E por isso que eu faço essas comparações, mas eles são muito mais complexos e são muito errados ainda, né? Eles não têm ainda uma precisão muito grande. Alguma coisa já se consegue usar, mas é muito longe ainda de ser completo. Desenho de fármacos, isso sim é algo que a gente também trabalha aqui. Aqui tem uma ideia, a gente tem uma proteína, que são aquelas molinhas que estão paradas ali, e dentro a gente tem um nanotubo de carbono. Esse é um estudo que aqui na FURG a gente fez, junto com professores da biologia, porque eles estudam como é a toxicidade dos nanotubos de carbono nas células. Então, basicamente, o que esse algoritmo faz é tentar descobrir qual é a posição mais favorável para essa molécula pequenininha se posicionar dentro dessa molécula maior, e dependendo aonde ela fica, a gente pode determinar se ela é tóxica, se ela não é tóxica. E aqui também são aplicados, então, como eu disse para vocês, que tudo que a gente estuda lá em física, estuda em cálculo, estuda em sistemas gráficos, é tudo junto. Depois é tudo junto.
O que eu queria falar de bioinformática, de maneira muito rápida, e quem tiver interesse, por favor, me procure depois, porque cada coisa dessas que eu falei, na verdade, tem muito mais, tem muito mais história para contar sobre cada uma delas, mas aqui a gente não vai ter tempo de ficar falando, então me procurem depois, né? Eu quero mostrar para vocês só rapidamente trabalhos, então, que a gente fez, porque... assim, a área da bioinformática, ela é uma área bastante aplicada, né? E um dos resultados que a gente tem são esses trabalhos que a gente publica, então, como artigos científicos. Aqui, por exemplo, esse de nanotubos de carbono é aquele que a gente estava falando para vocês ali, mostrei por último ali, de investigar como ele é tóxico ou não tóxico. Esse aqui também mas com a mesma nanotubo de carbono, mas agora na mitocôndria, né, usando docking, então essa parte é a gente que faz. Eu não falei para vocês, mas no laboratório, eu sou o Adriano, estou aqui, e tem também a professora Karina, então se vocês têm interesse de procurar alguém da bioinformática, vocês podem falar tanto comigo quanto com ela. O laboratório, na verdade, e o grupo de pesquisa só tem esses dois professores. Aqui é continuação daquele trabalho com outro enfoque. Aqui a gente já estava avaliando outra toxicidade agora já em outro tipo de organismo, com outro grupo de pesquisa. Aqui já é com o pessoal lá de Minas Gerais, onde a gente estuda relacionado à produção de etanol, retirada de etanol, como que funciona. Aqui também como que a gente usa essas proteínas beta-glucosidadas para produzir combustível. Então, vocês veem que é uma diversidade de assuntos, assim, né? Aqui a gente estava fazendo uma modelagem molecular para ver como a gente inibe esse trabalho junto com o pessoal do hospital, da FURG. Ele tem, então, é relacionado com tuberculose, que é para entender como que a bactéria consegue pegar, e ela tem essa que a gente chama de bombas de eflux, o efflux pump, que ela pega e joga para fora o remédio que a gente toma. Aqui é um estudo junto com a professora lá da URGS, que foi aluna aqui da FURG, a Grécia é a professora lá na URGS, como que os microRNAs interagem com a hipertrofia cardíaca. Esse aqui é um trabalho que a gente fez tentando descobrir, usando classificação, quais são as cores que uma proteína vai produzir, porque essas coisas coloridas que a gente vê, elas, na verdade, também saem de proteínas. Então, o que eu queria falar para vocês era isso, e agradecer, então, pelo convite de poder apresentar o grupo. Eu espero que bastante gente se interesse, procure a gente. Vão lá, vocês como petianos também, vão lá e ficam um tempo trabalhando com a gente para entender essas coisas melhores. E a gente tem um grupo bem diverso lá, diverso em vários sentidos, e temos lá pessoas da biologia, pessoas da bioquímica, da medicina trabalhando com a gente. É uma área bastante interessante, assim, para passar um tempo. Muito obrigado. Tá certo, professor. Muito obrigado, tá bom? Temos algumas perguntas aqui para o senhor nesse momento, tá bom? Nós vamos começar com a pergunta da Yasmin. Ela chegou agora bem no finalzinho agora, ela ficou meio com dúvida, tá bom? Aí ela perguntou assim, Paulo, eu queria saber o que é bioinformática? Ela chegou bem no finalzinho e não sabe muito bem. Eu queria que o senhor explicasse um pouco. Certo. Bioinformática, como ela não tem uma única definição, ela tem múltiplas definições, né? Ela é uma ciência que principalmente trabalha no limite de outras ciências como estatística, computação, biologia, medicina. Ela junta todos esses conhecimentos, porque a medicina, talvez, a biologia também, elas vão até um ponto onde eles precisam enxergar aqueles sistemas biológicos com um olhar sistematizado, como um sistema, como a gente olha um sistema computacional, talvez.
E a gente também, em computação, talvez chega num ponto que a gente precisa entender o sistema computacional como um sistema biológico. E essa junção, bem na borda desses conhecimentos, é que dá origem à bioinformática. Tá certo. Uma Você vai definição continuar formal falando? é mais difícil. Não, era isso. Ah, tá certo. O professor Bruno, do Instituto Federal do Pará, campus Paragominas, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele tem uma pergunta, várias perguntas no caso, só que eu selecionei uma e as outras nós vamos fazer daqui a pouco para o senhor. Ele quer saber o seguinte, qual a relação que as redes neurais têm com a bioinformática? Bom, as redes neurais elas são inspiradas nas nossas redes neurais, né, as redes neurais computacionais, elas são inspiradas nas redes neurais que a gente tem no cérebro. Na verdade, na computação a gente tem vários algoritmos que são inspirados em sistemas vivos, né, como os algoritmos genéticos e vários outros. Mas as redes neurais eu acho que são um exemplo mais clássico. Agora, interessantemente, a bioinformática ela começa a utilizar redes neurais para resolver alguns dos problemas que a gente tem, né? Como uma técnica de aprendizado de máquina, redes neurais, inclusive naquele trabalho que eu apresentei ali da classificação de cores, uma das técnicas que a gente empregou são as redes neurais. Mas, em princípio, essa técnica computacional de classificação ou de otimização, que é a rede neural, ela não é parte da bioinformática, né? Ela é baseado em um exemplo biológico, mas não parte da bioinformática. Certo. Continuando, ele perguntou o seguinte, se ele está fazendo mestrado, né, falando sobre chatbot, e ele queria saber se chatbot tem alguma relação, pode ser usado alguma coisa com bioinformática. Exatamente, chatbot eu não sei de alguma aplicação, mas webbot tem, porque a gente tem mineração de literatura, isso é muito utilizado, porque são muitos artigos publicados. Então, na verdade, quem busca relações entre duas proteínas ou relações entre genes, hoje em dia a maioria são esses bots, né, webbots. Eles ficam pesquisando tudo que é publicado e tentando encontrar essas relações e sistematizar isso, né? Então, aqueles mapas que a gente tem desenhado ali, aquele mapa que eu apresentei para vocês, grande parte do conhecimento que tem ali, ele é obtido a partir de bots. Tá? Certo, entendi, professor. Professor, desde já, eu quero agradecer muito pela participação do senhor aqui nessa live. Tivemos vários problemas no início, só que quero pedir perdão ao público, né, que esteve com a gente. Quero até chamar o Thiago também para participar com a gente aqui. Quero até pedir perdão a todos que acompanharam a gente no início. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas voltamos e estamos aqui. Tá bom, pessoal? Professor, muito obrigado, professor Adriano Erle, por ter aceitado o nosso convite, tá bom? As próximas vezes, se eu tiver algum tema pra gente, o senhor pode trazer, que a gente vamos preparar tudo direitinho e de uma nova forma para que o senhor possa estar com a gente, tá bom? Tá bom. É isso, gente. Eu quero agradecer, professor. Muito bom o tema da palestra, de verdade. Eu queria também te perguntar se... eu gosto muito dessa área de análise de pesquisa, assim, ainda mais envolvendo um pouco de medicina com computação e tecnologia. Eu estava pesquisando um pouco de tecnologia assistiva. Eu queria saber se esse projeto de vocês é um projeto fixo, assim, da FUC, que eu poderia, se eu quisesse entrar, dar uma pesquisada e, tipo, participar. A gente tem o grupo de pesquisa ali, onde a gente tem os projetos, eles vão mudando, mas geralmente a gente tem projeto junto com o hospital, nessa área específica mais de medicina, porque a professora Karina, ela faz parte do programa de pós-graduação em medicina, né? Então, agora mesmo a gente tem, por exemplo, um aluno que faz doutorado, mas ele, quando não tinha pandemia, ele ficava ali no C3, né? Agora ele fica aí na casa dele, mas ele, tipo, trabalha mais com a gente até do que com o pessoal do hospital, porque ele faz a parte mais computacional. Então, eu não posso dizer que é um projeto contínuo, mas eu posso dizer que nos últimos 8 anos ele está sempre acontecendo.
Então, quase dá para dizer que é contínuo. Você pode, com certeza, fazer alguma coisa nesse sentido ali com nós. Entendi. Muito obrigado, professor. Tá certo. Muito obrigado, professor, por ter participado com a gente, tá bom? Quero agradecer ao nosso público que esteve com a gente até o final, tá bom? Nas próximas semanas teremos outra live. Ainda não vamos divulgar o tema, mas nas nossas redes sociais, tanto o PetC3 Público como o nosso Facebook, nós estaremos divulgando para vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e obrigado por participar com a gente. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau. Valeu. Valeu. Muito bem, quero deixar agora um abraço pro pessoal que acompanhou a gente essa live inteira, isso mesmo. Pessoal que acompanhou a gente, o prometido eu vou cumprir. Quero mandar um abraço, deixa eu olhar os comentários aqui. Quero mandar um abraço forte especial pra Carla, que está em Santa Catarina nesse momento. Carla, um forte abraço, tá bom? Pra Yasmin, lá de Paragominas, também um forte abraço. Faila, que tá acompanhando também, a Emily, deixa eu ver... Matheus, que está acompanhando também. Fabrício, um grande abraço a todos vocês aí de Paragominas, tá bom? Tem um pessoal também que está acompanhando, a Aline, a Bruna, que está com o Henrique. Um abraço para vocês também, Henrique. Um forte abraço ao pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Pará que está acompanhando com a gente, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até mais.